Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, continuando a nossa série aqui sobre testes, né, no front-end, hoje a gente vai ver um pouquinho aqui alguns detalhes, a pedido de vocês, né, ver alguns testes um pouco mais simples, só que mesmo assim, né, de funções mais simples, mas que a gente consegue aprender várias coisas interessantes aqui sobre os testes em si, porque o foco são os testes, beleza? Hoje a gente vai ver, né, como a gente pode criar funções aqui de set e get do local storage, né, para ser um helper ali, né, provavelmente qualquer aplicação a gente vai precisar desses mecanismos em algum momento, e a gente pode criar algumas funções, né, para extrair isso para a gente, né, para a gente não ter que ficar repetindo o código todo momento, né. E aí, né, usando isso aí como gatilho, né, a gente vai testar isso também. E isso tudo aqui com o Next 13, beleza? O Next 13, né, para quem já sabe, ele trouxe algumas novidades aí. Uma delas, por exemplo, é a parte que todo componente criado aqui dentro da pasta app, que é o novo diretório, né? Um novo diretório app aqui. Todo componente criado ali dentro, ele é automaticamente um server component, né? Eu vou trazer um vídeo depois explicando de forma mais aprofundada, né, do jeito que eu gosto de explicar, o que são server components, né? Mas a gente tem que saber disso, né? Por enquanto, vamos abstrair o funcionamento ali por baixo dos panos de um server component. Basicamente, todo componente que ele é criado aqui dentro do app, ele por padrão, default, um server component. O que isso implica na nossa forma de escrever o código aqui, né? Em tudo. Porque se a gente não tiver esse decorator aqui, ó, e a gente for utilizar algum hook do React, né, como é do React, ele só vai rodar no lado do client, olha o que vai acontecer. Se eu usar, por exemplo, aqui um data, set data, isso aqui não é nem o objetivo do vídeo, tá? Mas é só para explicar para quem ainda tem um pouco de dúvida, né? Então, se eu fizer isso daqui, pronto, já deu problema ali, né? Porque eu tô importando um componente que precisa de um use state, né? E isso só funciona do lado do client, né? Então, são só clients components que a gente pode fazer isso. Então, nesse caso aqui, para corrigir, ou a gente remove, né, o use state que se não for necessário, ou a gente adiciona aquele decorator aqui, né? Não sei, essa diretiva aqui em cima, use client, para informar pro Next que esse componente que vai rodar só apenas do lado do client, né? Então, se a gente salvar aqui, beleza, a gente já consegue ali utilizar o use state, qualquer outro hook do React, beleza? Então, tem esses cuidados que a gente tem que tomar, né? Galera, antes de ir pro vídeo em si, né, eu convido vocês, né, se vocês ainda não são inscritos no canal, a se inscrever, né, eu tô sempre trazendo conteúdo aí sobre front-end, sobre, né, React, testes, tem muitos vídeos sobre testes aqui no canal, TypeScript, formulários, boas práticas, acessibilidade, então tem muito conteúdo aí aqui no canal, e tem muito conteúdo ainda por vir, tem muito conteúdo que eu já tô gravando, né, e tem muita gente que assiste os vídeos no canal e ainda não é inscrito, né? Então, se você é uma dessas pessoas que está ajudando bastante aí o trabalho que a gente vem fazendo aqui no canal, né? Meu muito obrigado. E você que ainda não colabora ativamente e gosta dos vídeos aqui, considere se inscrever, né? Porque aí você ajuda, né? A gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pro YouTube, beleza? Bom, voltando pro vídeo, vou fazer o seguinte. Antigamente, né, com o Next 12 para trás, né? Ou lá na pasta Pages, por exemplo, né, aqui no Next 3 a gente ainda tem o acesso à pasta Pages aqui, né? A gente pode fazer o seguinte, a gente precisava fazer o seguinte, né? Sempre que a gente ia utilizar o local storage, a gente tinha que verificar se ele está rodando no server ou no client. Lembra disso? Quem já trabalhou com Next já tem um tempinho, lembra disso, que a gente tinha que fazer algo parecido com isso, né? Tinha que verificar e tinha que ver o type of de window igual a undefined, se vou colocar igual, né, fica mais fácil, porque se fosse igual a undefined tinha que dar um return, né, alguma coisa assim. Isso aqui a gente tinha que fazer bastante no Next, né, das versões anteriores aí. Por quê? Porque a primeira vez que ele executava o código no servidor. E no servidor a gente não tem acesso ao window, que é, né, o window.localStorage, tal, .set ou .get. A gente não tem acesso.
né? Porque no servidor a gente não tem acesso a esse tipo de objetos que só existem no browser, né? Então a gente tinha que fazer essa verificação aqui antes, né? Agora, né, utilizando essa diretiva use client, esse componente aqui, essa página aqui nesse caso, storage, né, que é onde eu tô ali, barra storage, ela é como se fosse uma aplicação React padrão, certo? Então ela tá rodando só do lado do cliente, então não tem essa preocupação aqui mais. Não preciso disso aqui mais, beleza? Eu vou mostrar aqui na prática aqui como que a gente faria. Eu vou, por exemplo, eu vou criar aqui algumas funções, né? Eu vou dar um export aqui. Pode ser function mesmo. Get local storage. Ele vai receber um aqui, que é um string. E ele vai fazer o quê? Eu vou pegar o dado de window. Exatamente isso aqui. Então, o window.localstorage.getItem, passando aqui, né, que é importante. Então aqui eu já vou ter o retorno aqui do meu dado, né? E aí eu vou dar um return, aí tem que dar um json.parse no data. E aí o data, ele pode ser undefined, na verdade pode ser nulo, né? Então se não tiver nada nessa aqui, ele vai ser nulo. Então eu posso retornar isso aqui. Eu posso fazer de várias formas aqui, né? Isso aqui já funciona. Mas eu não gosto muito dessa abordagem aqui. Mas a gente poderia fazer assim também, né? Então a gente garante que sempre vai retornar alguma coisa. Então mesmo que se ele retornar nulo, ele vai retornar vazio para lá. Então aí fica a critério de vocês aí, o que vocês acham melhor. Beleza? Tá? E vou fazer a função de set aqui também, né? Vai ser basicamente a mesma coisa aqui, bem parecido. Só que a diferença é que ele recebe um aqui e também recebe o dado, né? Então até mais receber o value aqui, que ele é do tipo unknown. Ou seja, eu não faço ideia do que tipo que é, né? Pode ser qualquer coisa. Então aqui vai ser no tipo set item, e aqui eu passo o value. Passo o value e daí ele vai retornar aqui nesse caso na verdade eu vou ter que fazer o seguinte, né? Aqui é diferente, aqui eu vou ter que fazer um stringify, então transformar ele num string, né? Passo o value aqui, passo o value aqui. E daí eu vou fazer um return agora, né? Do que eu tinha antes aqui. Passando aqui, né, que ele recebeu. E o data. Beleza. Então assim já me resolve aqui. E a gente pode utilizar esses carinhas agora, né? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Eu vou criar duas funções aqui. Uma handle get local storage, onde a gente vai fazer. Eu vou criar um estado aqui também, vai. Data, set data, use. Vou colocar só assim por enquanto. E daí eu vou puxar aqui o item, por exemplo, local storage. Passam aqui para ele item key, sei lá, qualquer coisa assim. E daí eu vou dar um set data item key. Vou fazer a mesma coisa, só que pro set. Aqui vai ser set. E aqui nesse caso não precisa desse cara. Não precisa disso daqui. Então eu vou passar aqui e vou passar um string aqui. Beleza? E aí eu vou criar dois botões aqui embaixo para ficar mais simples. Vai ser set. Handle set local storage
Aqui vai ser get. Aqui vai ser get. Beleza. Beleza, então, né, eu vou até abrir aqui o meu local storage. Deixa eu ver, networking não, é application. Beleza, não tem nada aqui, tá vazio, né? E aí quando der um set, beleza, agora eu tenho aqui ali item key e tenho o value ali junior, né, um string. Agora se eu der um... tem que mostrar esse cara em algum lugar, né? Não tá exibindo nada, porque ele tá vazio, né? Inicialmente ele não tem nada ali, né? E aí, eu vou fazer o seguinte. Então, agora no get, pronto, ele já puxou, né, do meu local storage, a string. Show? Beleza. Isso aqui, né, é bem simples, né? Novidade, né, pra ninguém. A não ser que você tá iniciando agora, né, e ainda não trabalhou com local storage, essas coisas. Então, a gente tem o local storage, tem o session storage, tem um mini banco de dados aqui também e tal. Os cookies, né, e tudo mais. Beleza. Então, o foco agora a gente vai pro foco do vídeo, né? A parte 2 aqui, que é a parte importante do vídeo. Isso aqui é só uma coisa básica, né? Da gente utilizar o local storage e tudo mais. Agora, né? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar um outro arquivo aqui dentro. Você index.spec.ts. E aqui a gente vai fazer o teste, né? Vamos testar isso daqui, que é o foco do vídeo, né? Vamos criar um describe. Eu vou colocar aqui local storage. Vou criar aqui um it. Então, primeiro eu vou testar o get, né? Então, deveria retornar, né? Então, should return item from local storage. Aí que eu vou fazer? Eu vou dar um expect aqui, importando lá a minha função get local storage, passando uma aqui qualquer, e aí eu espero, né, que tenha alguma coisa nessa aqui não. Então dá um to strict equal junior, por exemplo. Tá, eu vou rodar isso daqui. Ele tem que quebrar, né? Vamos entender o porquê. Deixa nos comentários se você já entendeu o porquê que isso aqui tem que quebrar. Ele tem que quebrar por dois motivos, basicamente. Um é essencial aqui. Então vou dar um yarn test. App storage ponto index spec test. Acho que é isso. Beleza. Então ele recebeu nulo, né? Então ele estava esperando um string junior e recebeu nulo. Por quê? Porque para eu testar esse cara aqui, o get, antes eu tenho que setar alguma coisa no local storage, né? Então, como eu não setei nada, então aí não vai rolar, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Pode fazer de duas formas. Eu vou fazer primeiro aqui, por exemplo, window local storage.set e passando o key. E depois eu vou passar aqui o segundo parâmetro, o junior. Agora eu tenho que passar. Tá, eu não passei o stringify, né? Aqui a gente tem que passar um JSON stringify. Beleza. Que é o formato que ele tá esperando ali, né, no local storage, aqui, ó. E quando a gente faz um set, a gente dá um stringify no value, né? E aí quando vai fazer o get, então ele já tá formatado, vamos dizer assim, né? E beleza, então nosso primeiro teste aqui ele passou. Uma outra forma que a gente podia fazer isso daqui seria o seguinte, utilizando o nosso próprio método de set, né, que a gente tem. Eu não gosto muito de usar isso porque um vai ficar amarrado no outro, né? Mas, né, é uma alternativa. Então a gente pode passar, por exemplo, um aqui e passar um junior aqui. Vamos ver o que acontece. Beleza, passou. Só que tem um outro detalhe aqui que é importante a gente lembrar.
antes de rodar qualquer teste, nesse caso a gente só tem um teste por enquanto, mas daqui a pouco a gente vai criar o teste pro set também, né? Então a gente já pode vir aqui, ó. Então, antes de cada um, before each, a gente tem essas funções aqui que a gente pode ter dentro do describe. É importante a gente limpar o nosso local storage, né? Então, window.localstorage.clear. Então, ele limpa antes de cada teste. Beleza? Agora, se eu tirar isso daqui, ele limpou o local storage. Então, ele setou no local storage e aí já tinha o valor aqui embaixo. Beleza. Eu vou deixar do jeito anterior aqui. Aí fica a critério, eu mostrei os dois jeitos, né? Esse fica a critério de vocês aí, o que vocês preferem. E agora, né, vamos fazer o teste, né, do set, né? Então, it should add the item to local storage. Daqui a pouco eu vou mostrar um detalhe bem massa que dá pra fazer aqui também nos testes, que é bem bacana, assim, tipo, é uma coisa simples, mas melhora muito a legibilidade aqui do código, né? Fica bem mais organizado. Essa dica, assim, quando eu vi, cara, foi muito massa, porque eu não tinha parado para analisar dessa forma. Daqui a pouco eu já mostro para vocês. E daí, né, beleza, a gente precisa fazer o quê? Agora eu quero testar a minha função set, né? Então, set local storage, eu vou passar um aqui, isso, vou passar um aqui, tanto faz aqui nesse caso, e vou passar um nesse caso aqui pode ser um Júnior também. Pode ser Alves pra ficar diferente do lado de cima. E aí eu espero que no meu window.get passando aquela key ali, né? Get item, ele seja igual aqui nesse caso to string strict equal JSON stringify Alves. Concorda comigo? E aí, vai passar ou não? Passou. Ou a gente poderia fazer também o seguinte, utilizar igual a gente tinha feito ali em cima, utilizar aqui embaixo, né, a função aqui, né, eu vou comentar isso daqui. E vou fazer o seguinte, aqui eu vou passar o get local storage e aqui eu vou passar, ele tem que ser igual a always. Beleza, passou da mesma forma. Então, a gente testa, né? Um teste meio que testa um e o outro, né? Porque se o set local storage não estivesse funcionando, aqui eu não conseguiria pegar nada. E se aqui também não estivesse funcionando, por mais que o set local storage estivesse adicionando no local storage a informação, se essa função nossa aqui de get tivesse incorreta, né, ela também não iria trazer. Então, meio que a gente valida as duas funções, né? Como eu comentei, eu não gosto muito de tipo, meio que fica um teste dependendo do outro, né? É uma opção, né? A gente não pode descartar, mas eu prefiro fazer dessa forma, tá? Mais questão de gosto pessoal mesmo. E aí, a gente pode fazer o seguinte agora. Vamos melhorar isso aqui, esses testes, né? E dar uma organizada neles melhor aqui. Perceba, né, como que tá agora. Então, a gente tem aqui a descrição, que tá aqui no describe, né? E tem os testes ali, cada it, né, num local diferente. O que a gente pode fazer aqui agora, que eu acho bem massa, é o seguinte. Eu vou ter dois describes aqui, né? Um describe vai ser do get local storage. E aí ele vai ter esse trecho aqui. E esse trecho de baixo, eu vou remover daqui. Vou criar um outro describe. Que ele vai chamar set local storage, exatamente. E aqui eu vou ter meu it. Aí eu vou ter que ter esse before aqui também. No caso aqui é só um, não é mais. Olha o que acontece agora. Então a gente tá rodando o teste lá e tal, né? Só que a gente tem agora duas informações aqui, fica bem mais organizado, né? Tipo,
a primeira função aqui, o primeiro describe, ele está testando uma funcionalidade e o segundo describe está testando outra, né? Então, eles são, é, de certa forma, eles estão relacionados, só que aqui no teste eles estão mais separados aqui e a gente consegue testar melhor. Da minha visão, fica mais claro, né? Quando a gente vai rodar testes assim, fica bem mais simples, né? Então, eu gosto muito dessa abordagem aqui de ter dois describes, né, nesse caso. Poderia ter um describe por volta, né, falando que seria um teste aqui sobre o contexto de local storage. E aí dentro do describe maior, teria o describe de get e o describe de set, beleza? Poderia fazer assim também, né? Eu acho que só assim já fica bem mais organizado, já fica show de bola já, beleza? Uma coisa também que a gente pode fazer aqui, né, que geralmente em local storage a gente, em funções assim eu gosto de manter, né, pra gente finalizar o vídeo, é o seguinte. Tá vendo que a gente tem um aqui, né? Aqui é importante, porque é através dessa chave aqui que a gente vai setar e através dela que a gente vai recuperar os dados, né? Então a gente pode criar, né? Geralmente eu faço o quê? Eu crio então export storage key e aqui eu coloco o nome por exemplo, alguma coisa que tem a ver com a aplicação, né? E depende do nome da sua aplicação, da empresa e tal. Então eu colocaria, por exemplo, o nome da aplicação e 2 pontos alguma coisa, né? E aqui eu faria assim, ó. Passaria aqui um template string e poderia fazer essa concatenação aqui, a mesma coisa aqui para baixo. Beleza. Agora meu teste vai quebrar os dois, né? Porque ele não, aquela aqui não existe mais daquela forma, né? Então aqui a gente pode, eu vou até remover aqui, ó. Não tem nada. Se eu der um set, olha o que acontece agora. Deixa eu ver. É porque minha aplicação não tá rodando, na verdade. Deixa eu rodar minha aplicação de novo. Vou dar um F5 aqui. Beleza. Quando eu der um set, olha lá. Então agora eu já tenho separado ali. Porque imagina o seguinte. Imagina que você, né, tá rodando ali e tem várias aplicações, tem vários, vai ter várias aplicações que utilizam local storage, né? E aí cada uma delas é bom você ter um aqui diferente, né? Porque talvez um aqui pode sobrescrever a outra, né? Se ela tiver uma informação que local storage pode sobrescrever a outra através daqui, né? Se a aqui for a mesma, né? Então é interessante a gente separar, né, através de keys assim, né? Keys específicas para cada aplicação. Que além de ficar mais organizado, né, a gente também evita esse problema aqui, né? Tá. Agora, né, vamos voltar para o nosso teste aqui, que o nosso teste quebrou. Então, por que ele está quebrando, né? Primeiro, vamos ver aqui o get. Get, beleza. Então, agora, a gente precisa da nossa key, né? Eu vou puxar aqui. E agora, a gente precisa passar... Aqui a gente já corrigiu o primeiro teste, né? E o segundo teste, mesmo esquema. A gente vai até copiar isso daqui. Então, beleza. Agora, né, a gente já está utilizando isso aqui também nos testes. Beleza? Então, se a gente alterar lá, o teste quebra. E tem que quebrar, né? Porque aqui agora mudou, né? E eu acho que assim a gente finaliza, né, o vídeo, né? É um vídeo mais simples, mas eu acho que a gente conseguiu entender um pouco alguns conceitos aqui de testes, né? A parte do local storage aqui também deu uma explicação aqui, né, sobre como que era e como é agora no Next 13, né, utilizando essa diretiva aqui use client. Então fica bem mais simples, né? Não tem que ficar fazendo verificação se está rodando no servidor ou no client, né? E essa separação aqui, né, organização melhor aqui dos nossos testes, né? Então é uma dica aí, né, para caso vocês quiserem, né, adotar aí nos seus projetos. E deixa nos comentários, né, o que você achou, né, dessa organização, como é que você organiza os seus testes aí, né? O massa é que a gente vai trocando ideia e todo mundo vai aprendendo, né? Tô aprendendo bastante com vocês também através dos comentários aí, então
Qualquer dúvida, sugestão de melhoria ou qualquer coisa assim, ou opinião também de como que você faz, né, nos seus projetos, deixe nos comentários que a gente vai trocando ideia, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima. From the dead.